Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A polícia de São Paulo localizou o motorista que atropelou 16 pessoas na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, neste domingo. No Mato Grosso do Sul, a polícia investiga quem é o atirador que atira contra carros em rodovias estaduais na região da fronteira com o Paraguai. Os bombeiros tentam controlar um incêndio em Teresina. O fogo começou na Bahia e atinge o Parque Nacional Serra das Confusões, no Piauí. O combate ao incêndio dura dias. E ainda as homenagens no dia do aniversário do Rei Pelé. Segunda-feira, dia 23 de outubro, agora no Brasil TV. A polícia quer ouvir o motorista que atropelou 16 pessoas na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Foi ontem à noite. Pelas informações iniciais do boletim de ocorrência, ele disse que estava passando com a família e tinha acabado de ser assaltado. Quem passa por aqui tem a impressão de que o centro nunca esteve tão vazio. Fazia muito tempo que eu não vinha pra cá, eu fiquei bem chocada, assim, quando eu falei, gente, eu tô na Avenida Ipiranga, né, desci na República aqui. E vazio, assim, vazio, todo mundo andando rápido, ninguém com o celular na mão. Os moradores da região sabem que à noite tem um toque de recolher informal. À noite aqui eu não passo. Não. Eu participo de uma ONG que é ali na Barão de Itapetininga. Quando é 6 horas eu já estou falando, não, gente, tchau que eu vou a pé. Na rua Santa Efigênia, nem todo o comércio resistiu à falta de clientes. Algumas lojas fecharam as portas. Mesmo sem a presença do fluxo na porta de entrada, cada novo caso de violência acaba afugentando ainda mais as pessoas. O Luiz vende produtos de limpeza e trabalha com óleo de cozinha reciclável. Nem o produto dele está seguro. Se deixar o tambor em cima do carro, eles encostam um carro do lado do outro e transferem o tambor para o carro deles. O atropelamento na região da Cracolândia foi ontem, por volta das 9 da noite. Moradores da região gravaram essas imagens logo depois na Avenida Rio Branco. Bombeiros e equipes do SAMU socorreram as pessoas machucadas. Gente, tá todo mundo desmaiado! A polícia disse que pelo menos 16 homens e mulheres ficaram feridos. Numa conversa informal com os policiais, o motorista contou que estava com os filhos e a mulher no carro, na Rua dos Gusmões com a Avenida Rio Branco. Ele foi assaltado, a bolsa da mulher foi levada, aí então ele acelerou o carro e acabou atropelando as pessoas. O SP1 já mostrou outros roubos na região. Em junho, o carro de um motorista de aplicativo foi cercado na Rua Vitória, na esquina com a Guaianazes. Dezenas de pessoas deram pauladas, socos e chutes no veículo. Elas abriram a porta do carro e roubaram o motorista. E só pararam o ataque quando a polícia chegou. Em abril, teve arrastões em comércios. Numa farmácia, 18 pessoas entraram, pegaram produtos das prateleiras e fugiram. Um grupo também invadiu um mercadinho da Avenida São João e saiu com alimentos e dinheiro dos caixas. Os roubos e furtos na região vêm aumentando. No ano passado, de janeiro a agosto, a polícia fez 11.632 registros só na delegacia dos Campos Elíseos, média de 40 por dia. Este ano, no mesmo período, foram 12.640, 44 a cada dia. A gente fica de olho no GPS, né, e prestando atenção para a rua, mas às vezes ele joga você numa furada. Tá um pouco perigoso, sim, questão de roubos também. Esses dias mesmo eu presenciei uma pessoa quebrando o vidro de um cara de trás, né? Roubou o celular dele, correu. Mas o policiamento, assim, é bastante policiamento, só que para conter eles é muito difícil. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo reafirmou que quer ouvir o depoimento do motorista para esclarecer as circunstâncias do atropelamento. Ele deve ser ouvido oficialmente nesta semana. Um torcedor morreu baleado num tumulto entre torcidas organizadas no Rio de Janeiro. A confusão aconteceu na zona oeste da cidade antes do jogo entre Flamengo e Vasco, no Maracanã. 4 pessoas ficaram feridas. Parentes do torcedor do Flamengo foram essa manhã ao Instituto Médico Legal no centro para fazer a liberação do corpo. A esposa dele, Luane, chegou muito emocionada e não quis gravar a entrevista. Reinaldo Batista Silva tinha 35 anos, era casado e pai de um menino de 3 anos.
Ele não resistiu a um tiro disparado durante um tumulto com integrantes de uma torcida organizada na estação de trem de Cosmos, na Zona Oeste. A confusão aconteceu antes do jogo entre os dois times, ontem à tarde no Maracanã. Esse vídeo mostra o desespero dos passageiros que tiveram que deitar no chão do vagão ao ouvirem o som dos tiros. Parentes contaram que ontem, por volta de 11 horas da manhã, Reinaldo e um primo seguiam para o Maracanã para assistir a partida entre Vasco e Flamengo. Quando estavam na estação de trem da Supervia, aguardando o trem na plataforma, foram surpreendidos por vários tiros disparados, ainda segundo a família, de dentro de um dos vagões. Reinaldo foi atingido por um tiro no tórax. Além de Reinaldo, outras 3 pessoas também foram baleadas. O amigo foi baleado. A polícia investiga quem são os responsáveis pelos disparos. Um outro homem foi ferido a golpes de faca. Todos foram levados para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande. Vídeos registraram a movimentação de vândalos em estações de trem. Uma passageira gravou o momento em que um grupo chegou à estação de Cosmos. Muitos estavam com o rosto coberto por toucas. Alguns seguravam pedaços de pau. Nessa outra imagem, eles invadem e andam pela linha férrea. A Polícia Militar também registrou confusões em Paciência, Rocha Miranda e no Alto da Boa Vista. Torcedores que estavam com pedaços de madeira foram levados para a delegacia. 76 pessoas foram conduzidas pela PM ao Juizado Especial do Torcedor no Maracanã. Numa rede social, a torcida organizada, a Raça Rubro-Negra, deixou uma mensagem aos parentes de Reinaldo. A Raça Rubro-Negra é uma das 4 torcidas organizadas que estão proibidas pela Justiça de frequentar os estádios em dias de jogos por 5 anos. Essa foi uma decisão de março desse ano, depois de uma outra briga entre Vasco e Flamengo, que também terminou com muita violência. Além de integrantes da Raça Rubro-Negra, os da Jovem Fla, da Força Jovem do Vasco e a Young Flu do Fluminense também não podem acompanhar as partidas das arquibancadas. Na época da decisão, a Justiça também mandou prender os chefes desses grupos, além do bloqueio das contas, quebra de sigilo telefônico e interdição das sedes. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que todos os pacientes feridos já receberam alta. A Polícia Militar disse que não houve confrontos nos outros locais citados na reportagem, apenas apreensões de objetos que seriam usados em confrontos das torcidas. Também teve confusão antes de um jogo em Minas Gerais. A polícia investiga a agressão a 2 torcedores do Atlético, que são pai e filho. O crime foi ontem em Contagem. Os suspeitos são homens de uma torcida organizada do Cruzeiro. Então, esse pai e filho estavam em Contagem, pararam em um posto de combustíveis, estavam de carro para abastecer esse veículo quando eles foram surpreendidos por esse grupo de pessoas que fazem parte de uma torcida organizada do Cruzeiro. O pai tem 44 anos e o filho 16 anos. Eles estavam uniformizados com a camisa do Atlético, também com boné. Ontem, dia de clássico, já é normal, né, que quem torce para um dos 2 times escolha usar essa camisa no dia do jogo para poder manifestar aí a sua torcida, né? E não tem nada de errado nisso. Só que essas pessoas dessa torcida organizada do Cruzeiro chegaram nesse posto de combustíveis e começaram a agredir esse pai e esse filho. Eles foram agredidos com chutes, também com pedradas e com pauladas. Essas pessoas, essa torcida, obrigaram esse pai e esse filho a tirar, né, as camisas do Atlético que eles estavam, também mandaram entregar o boné que eles utilizavam, quebraram o carro dessa família, também os aparelhos de celular. Nós conseguimos conversar com esse pai que foi vítima dessa situação. Vamos conferir o que ele disse. 20 a 30 pessoas já chegaram me abordando, eu estava distraído, já me dando uma voadora que eu caí no mato, me pedindo para tirar a camisa. Eu tirei, já vieram dando pauladas, aí com certa dificuldade consegui me desvencilhar e sair correndo. Mas neste momento eu percebi que meu filho estava dentro do carro. Eu já vi ele voltando correndo também. E neste momento a gente largou o carro com a chave na ignição e tudo lá e o carro foi totalmente depredado. É importante lembrar que essas pessoas não são torcedores, são agressores. A Polícia Civil de Minas disse que investiga o caso. Em Mato Grosso do Sul, a polícia investiga uma situação preocupante numa rodovia estadual na região da fronteira com o Paraguai. Veículos estão sendo atingidos por tiros. Recentemente, novos casos foram registrados e há feridos. O Martim Andrada tem os detalhes.
A última vítima do atirador foi um homem de 55 anos, morador de um assentamento aqui na região de fronteira com o Paraguai. Foi no fim de semana, ele estava na moto dele, numa rodovia estadual, quando foi atingido por 3 tiros. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas já foi liberado e agora presta depoimento à Polícia Civil. O delegado que está à frente das investigações disse que até agora 3 pessoas foram atingidas pelos tiros, além de uma moto e 5 carros. A Polícia Militar e a Polícia Civil estão fazendo rondas na região. A polícia já ouviu 3 suspeitos, mas eles já foram também liberados, porque foi descartada a participação deles até o momento nesses crimes. As investigações apontam se tratar de um homem que age sozinho em 2 rodovias estaduais. A polícia diz que foram encontradas aí cápsulas de calibre 22, portanto pode ser aí um revólver, uma pistola ou até mesmo uma espingarda. Uma das vítimas contou, inclusive, que o atirador fez sinal de luz com uma lanterna, se aproximou da rodovia e atirou. Nos outros casos, os tiros partiram de longe e as pessoas não conseguiram ver o atirador. A polícia está pedindo cautela da população nessas 2 rodovias estaduais, MS 164 e MS 384, aqui na fronteira com o Paraguai. E qualquer denúncia pode ser feita, inclusive, de forma anônima no 190. Martim Andrada, de Ponta Porã, para o Brasil TV. Uma estudante morreu durante um ataque a tiros numa escola estadual da Zona Leste de São Paulo hoje pela manhã. Esse é o 2º atentado a escolas estaduais paulistas neste ano. O ataque na escola estadual Sapopemba foi por volta das 7h30 da manhã. Essa aluna do último ano do ensino médio estava no banheiro quando ouviu os tiros. Quando eu saí do banheiro, eu vi uma gente caindo na porta da sala que estava do lado do banheiro, que é onde aconteceu o tiroteio. Assim que ficou sabendo, a mãe dela foi correndo para a escola. A adolescente disse que conseguiu fugir pulando um muro. Eu já achei ela já na rua. Meu marido achou ela na rua já. Aí ela estava só desesperada com o celular na mão, as coisas tudo largadas. Ela só falou que saiu do banheiro, deu de cara com o tiroteio, com a menina no chão, aos gritos. Né? E a escola inteira em pânico. Uma estudante morreu, segundo a Secretaria da Segurança Pública. Outros 3 alunos ficaram feridos e foram levados para o Hospital Geral de Sapopemba. A polícia apreendeu o atirador. O governador Tarcísio de Freitas publicou nas redes sociais que está consternado com mais um terrível ataque em escola e que a prioridade agora é apoiar os estudantes, professores e familiares. Este é o 2º ataque em escolas estaduais este ano. Em março, uma professora morreu depois de ser esfaqueada dentro da escola estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste da capital. 2 semanas depois, o governador Tarcísio de Freitas anunciou as contratações de 550 psicólogos para atuarem nos colégios estaduais. Mas eles só começaram a trabalhar 5 meses depois. O Carlos está assustado. Ele é pai de uma aluna da escola atacada hoje. Ele chegou a ir ao local para procurar a filha. Até que eu achei a sala da minha filha, elas trancadas lá. Aí elas abriram a porta, me abraçaram, trouxe elas até o portão de fora da escola. O ruim é para ela que tem 16 anos, né? A mente delas é um monte de amiguinha aí. O que vai ser, né? Daqui para frente. Nós perguntamos ao governo do estado de São Paulo sobre quantos psicólogos estão trabalhando nas escolas estaduais atualmente e se a de Sapopemba era atendida por eles, mas ainda não tivemos resposta. Uma das alunas feridas já recebeu alta, a outra continua internada. O 3º estudante se feriu durante a fuga e já está em casa. A arma usada pelo adolescente foi apreendida. Segundo a polícia, o assassino é um aluno do colégio. A gente fala agora sobre o confronto entre policiais civis e milicianos que acontece desde o começo da tarde nos bairros de Santa Cruz e de Paciência, na zona oeste aqui do Rio. Desde 3 horas da tarde, ônibus que circulam na região, inclusive BRTs, que são os ônibus articulados, foram incendiados. Os bombeiros informaram que foram chamados para pelo menos 10 pontos diferentes. Por volta de 5 horas da tarde, já tinham sido contabilizados 27 ônibus queimados, segundo a Rio Ônibus, que é o sindicato das empresas. Um dos corredores do BRT parou de funcionar por causa dos tiroteios. Segundo a polícia, a confusão começou depois que o sobrinho de um miliciano que assumiu o comando do crime organizado na região foi baleado numa operação da polícia. Ele morreu no hospital.
Barricadas foram colocadas no acesso a diversas ruas nos bairros da Zona Oeste para impedir a circulação dos carros da polícia. Em algumas ruas, pneus foram incendiados. A polícia informou que os carros de passeio também foram queimados. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio contabilizou pelo menos 6 pontos de bloqueio na região por causa de incêndios. Numa das trocas de tiros, um menino de 10 anos foi atingido de raspão no joelho. Ele foi baleado no sofá de casa enquanto assistia à televisão. Alunos de uma escola municipal precisaram ficar abaixados nas salas e nos corredores durante os tiroteios. 32 escolas do município na região suspenderam as aulas. A cobertura completa você acompanha daqui a pouco no Jornal Nacional. A Polícia Civil de Minas investiga o homicídio de um homem dentro de uma boate de Conselheiro Lafayette no fim de semana. Nós falamos desse caso aqui no sábado. Outras 3 pessoas ficaram feridas. A polícia teve acesso a imagens de dentro da boate que mostram o momento exato dos disparos. De acordo com testemunhas, o autor dos tiros, ele estava ali no local para se vingar da vítima, que já teria tentado matar um dos colegas desse suspeito. O homem de 27 anos foi atingido por 7 disparos e morreu dentro da boate. Outras 3 pessoas, uma menina de 15 anos, um rapaz de 18 anos e uma moça de 20 anos, também foram atingidos pelos disparos. A polícia prendeu 2 suspeitos, mas ainda está em busca do suspeito de ter feito os disparos. A vítima, esse homem de 27 anos, tinha diversas passagens pela polícia, inclusive por tráfico de drogas. Larissa Bernardes, para o Brasil TV. Um incêndio de grandes proporções atingiu o território da Serra das Confusões, a maior reserva de caatinga do país, no Piauí. O fogo começou na cidade de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, há alguns dias, e agora avançou pelo sul do Piauí. O incêndio atingiu o território do Parque Serra das Confusões, pela região rural do município de Cristino Castro. Imagens feitas de helicóptero pela Polícia Militar mostram uma extensa linha de fogo sobre a vegetação. Equipes de bombeiros do Piauí deram apoio ao combate ao fogo na Bahia e trabalham para evitar que o incêndio se espalhe mais ainda pela Serra das Confusões aqui no Piauí. Mas as altas temperaturas e a força dos ventos dificultam os trabalhos. Segundo a Polícia Militar, o incêndio dentro do parque está mais controlado. Eles conseguiram combater de ontem para hoje 4 quilômetros de linha de fogo, que antes estava entre 8 e 10 quilômetros sobre a vegetação. São aproximadamente 7.000 hectares de terra que estão sendo monitorados. O fogo está em áreas de difícil acesso. O parque foi criado em 1998, tem mais de 800 mil metros quadrados e abrange 12 municípios piauienses. Ele é considerado pelo governo federal a maior reserva de caatinga do país. Vamos falar de coisa boa? Outubro está quase no fim e é quando muita gente aproveita para fazer as festas de Dia das Bruxas. A tradição importada dos Estados Unidos está ganhando cada vez mais adeptos aqui no Brasil. Os itens para decoração e fantasia são variados nas lojas de Aracaju. Os produtos do Halloween estão por todos os lados. Tem bruxa, malévola, esqueleto. Desde o início de outubro, os itens começaram a ser montados nesta loja para receber os clientes. Nós fizemos a abertura do mês já, pensando nos preparativos da mesa, nessa mistura de cores, Como o Halloween ele não traz tanta novidade diferente do que a gente costuma ver de um ano para o outro, mas a gente sempre pensa em como harmonizar, deixar ela mais acesa, mais viva, mais misteriosa, digamos assim. As lanternas têm cores e formatos variados. E aqui o Halloween disputa espaço com outra festa que só acontecerá em dezembro, o Natal, mas já mexe com o consumidor. É porque esse está mais próximo ao Halloween, E Natal você sabe que é a festa de todos, família, Então quando vocês vierem à loja, dê um lado olha para um lado e olha para o outro. O que ficar mais satisfeito, hoje eu estou levando o presente do meu filho. O Natal vem aí abrindo o lançamento já no mês de outubro, onde está em evidência que é o mês do Halloween, mas a gente sempre tenta dar um jeitinho e colocar cada qual no seu canto e cada qual com o seu charme. Nesta outra loja, um corredor inteiro foi dedicado ao Halloween. No teto, uma imensa teia de aranha chama a atenção. Até as vendedoras entram no clima da festa.
Dia a dia aqui é muito corrido, temos muitas variedades, fantasia está saindo bem, os baldinhos, decoração para festa, aniversário, mesário, tá show de bola. É muita coisa assim, variedades, quem gosta do mundo de fantasia, né, é uma ótima opção. Eu fico encantada com tudo, até o bichinho aqui no teto. Eu me assustei, mas aí foi... Já entra no clima. Já entra no clima. Fantasias, maquiagens, abóbora de pelúcia. A variedade é muito grande. Nós temos maquiagem artística, o famoso sangue falso, que é campeão de vendas, que as crianças adoram. E os adultos também, não pode faltar no Halloween. As fantasias, os adereços, as decorações, as abóboras, as caveiras e muitos itens aqui para o Halloween. A cada ano, mais gente vai se somando à festa. Além dos artigos decorativos, tem um produto que não pode faltar numa festa de Halloween, que é o doce. Neste corredor tem doces de vários tamanhos, formatos, sabores. Tem até o kit já para entregar à criança. Praticidade ao alcance da mão. O preço, né? Bem em conta, que é o que a gente quer, economia. E aí você já leva tudo num local só, muitas vezes. Tudo, foi o que eu vim fazer. A seguir, hoje é dia do pequi, essa fruta típica do Cerrado, da região centro-oeste do Brasil. Não saia daí. Você que ainda assiste a Globo pela antena parabólica convencional, fique ligado, porque o sinal 5G está chegando para ficar e vai interferir no sinal que você recebe. Para acompanhar os seus programas favoritos, você precisa fazer a migração para outro modelo de antena, aquela menorzinha. Mas a gente te ajuda. Todo sábado, 10 para 1 da tarde, tem o Parabólicos. Um programa especial que vai explicar tudo o que você precisa saber para continuar ligado na programação da Globo. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, informa que o sinal de televisão das parabólicas está passando por mudanças e, por tal motivo, quem ainda não realizou a troca da caixa receptora e da antena poderá ficar sem o sinal. Alertamos que algumas emissoras já iniciaram o desligamento da transmissão através do sistema analógico. Por isso, se você não quer perder o seu programa favorito, realize logo a troca. Em caso de dúvida, ligue grátis ou envie mensagem via WhatsApp para 0800 729 2404 ou, se preferir, acesse o site www.sigaantenado.com.br. Brasil TV de volta falando do Rei Pelé. Se estivesse vivo hoje, ele completaria 83 anos. E a cidade de Santos, claro, está em festa. Uma nova edição do Bonde, em homenagem ao craque, foi inaugurada. E teve ainda o plantio da árvore número 1283, que é o total de gols marcados por Pelé. Hoje a cidade de Santos fez uma série de homenagens que seria aniversário do rei do futebol. Até um bonde da década de 1920 que foi reeditado para fazer uma homenagem ao rei do futebol, com os ídolos do Santos, amigos de Pelé, que fizeram história ao lado dele nos gramados. Então, Mengalvio, Lima, Edu, Pepe, o canhão da Vila, que está com 88 anos, Clodoaldo, Abel e o filho de Pelé, Edinho, estiveram nessas homenagens aqui, feitas na cidade de Santos. Além do bonde e também de todo o Museu Pelé, preparado especialmente para esse dia, que abriu as portas em plena segunda-feira para os visitantes com a entrada gratuita, também fizeram um plantio de uma árvore que simboliza os 1283 gols da história da carreira do rei do futebol. O mausoléu também, onde Pelé foi enterrado no memorial no bairro do Marapé, em Santos, teve uma programação especial para visitação, porque todos os admiradores querem chegar perto para fazer uma homenagem, assim como também com os ídolos do Santos que estiveram aqui nessa manhã de segunda-feira para poder prestar homenagens e, claro, falar da saudade que o amigo e o nosso rei do futebol deixou em todos. De Santos, Nina Barbosa.
E hoje é o dia do pequi, bom, pelo menos lá em Goiás. E os apreciadores dessa iguaria polêmica fizeram um festival com direito até à competição para ver quem come mais pequi em menos tempo. Já faz 45 anos que Dona Lúcia descobriu o sabor do pequi. O encanto foi tanto que a mineira teve a ideia de adaptar a tradicional torta de frango com o fruto do cerrado. Eu me inspirei quando eu mudei para Goiás, né, que eu não conhecia o pequi, e aí eu aprendi a fazer. A receita deu tão certo que o prato foi um dos 23 escolhidos para ser exposto no primeiro Festival do Pequi, na cidade de Novo Planalto, no norte de Goiás. Foram preparadas várias iguarias com fruto. Licor de pequi. Cuca, geleia de pequi. Geladinho gourmet de pequi. Delicioso bolo de pequi com cobertura de doce de leite caseiro. Sorvete de pequi, calda de pequi e castanha de pequi. O Igor não resistiu. Maravilhoso isso aqui. Para mim, honrou seriamente o gosto do pequi. Quem passou pelo evento teve a chance de levar para casa mudas de pequi sem espinho, distribuídas gratuitamente pela Emater. Hoje o pequi ele não é mais só um prato típico na mesa do goiano. Hoje ele é fonte de renda para várias famílias. Esse é um dos momentos mais aguardados do festival, o concurso Maior Roedor de Pequi. Neste momento, 8 competidores estão roendo os caroços e quem ficar em primeiro lugar leva o prêmio de R$500. Cada participante teve 10 minutos e foi preciso caprichar. Fim do tempo, Cleidiane é a grande vencedora. Comeu 55 pequis. Ai, bom demais. Próximo ano, se Deus quiser, até de novo, nós vamos estar aqui. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.